noite. Todo mundo sabe que o sorriso é o cartão de visitas de uma pessoa. E no programa de hoje nós vamos te dar dicas e tratamentos de como fazer para ficar com um lindo sorriso, um sorriso irresistível. O Espaço Mulher está no ar. Dentes bonitos e alinhados proporcionam diversos benefícios para a saúde, melhoram a qualidade de vida e elevam a autoestima. E foi pensando nisso que a equipe do nosso programa convidou o Dr. Nielsen para vir falar sobre isso. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O Dr. Nielsen, que é especialista em ortodontia. E você já sabe como participar. É só ligar no 3829-1605 e mandar para a gente as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Lembrando que desde o último programa a gente tem agora uma novidade. Você entra em contato também pelo e-mail espacomulher@tv.ufla.br. Nós estamos esperando aqui a sua participação, que é muito importante para a gente. Doutor, me conta aqui, vamos começar. Ortodontia, que é, na verdade, um tratamento para alinhar os dentes, é isso? Isso. Ortodontia é um ramo, uma especialidade, né, da odontologia, que não só trata, mas também previne e estuda os problemas das posições dos dentes e dos maxilares. De forma bem simplificada, seriam os dentes tortos e os maxilares desalinhados, que geram, além de uma função inadequada, né, um mastigar inadequado, também a falta de estética. Certo, doutor. Agora, para iniciar um tratamento de correção, digamos assim, é preciso fazer algum exame antes? E que exames são esses que precisam ser feitos? Imagino que no caso de ter que mexer em mandíbula seja um pouco mais complicado. São exames clínicos, né? Exames de imagem. E através desses exames é feito um diagnóstico e planejamento. E em cima desse planejamento é elaborado o tipo de aparelho que será feito. Com base na correção, os mais usados são os aparelhos ortodônticos fixos, né? Esses são corretivos. E como é que funciona a questão do aparelho fixo? No sentido de ele é colocado, no sentido de alinhar os dentes, de puxar ou empurrar ou não? Ele promove forças nos dentes e esses dentes são movimentados para as posições ideais, as posições adequadas. Isso vai dar a estética e dar a função da mastigação, melhorar a mastigação. Certo. Um dente desalinhado, que tipo de problema ele pode trazer, ou dentes desalinhados em geral? Quais são os problemas mais comuns que eles podem trazer no sentido de saúde, né? Tirando a questão da estética, que a gente já sabe, isso é fundamental, né? Tirando a questão da estética... A estética é o mais procurado no consultório, a estética, mas um dente desalinhado, ele promove muitos malefícios, como, por exemplo, o acúmulo de placa bacteriana, dificulta a higienização, aí o risco de cárie aumenta, de doenças gengivais, doenças periodontais. Pode também um dente desalinhado ter uma oclusão deficiente e a distribuição de força ao mastigar ser inadequada, levar a fraturas de coroas, de próteses, juntamente com outros fatores, levar a dor de cabeça, dor na região da TM, que é a articulação que a gente tem na boca. Certo. Esses são os mais comuns. Agora, com relação à procura pelas correções, assim, que tipo de correções são as mais procuradas? As correções mais procuradas são as que nível de estética, né? Que a pessoa se sente, não tem um sorriso, a sua autoestima está baixa. E são dentes, a mordida aberta, mordida cruzada, também. E mais o desalinhamento dos dentes inferiores, são os dentes de baixo. Os dentes de baixo. Isso, que são os dentes mais visíveis na hora que você conversa e fala. Na hora que conversa, né? Sem dúvida. Doutora, eu tenho a pergunta aqui da Sônia, ela já mandou um e-mail pra gente e ela tá querendo saber, ela fala que ela quer saber se adultos podem usar aparelhos fixos e fazer algum outro tipo de tratamento ortodôntico. Na verdade, desculpa, o nome dela é Cláudia, a Sônia mandou um e-mail logo depois, é a Cláudia e ela tem 46 anos. Sim, para fazer o tratamento ortodôntico, no caso, usar aparelhos corretivos, aparelhos fixos ortodônticos, não tem limite de idade. Desde que haja saúde dos tecidos bucais, o paciente está apto a usar aparelho ortodôntico.
no caso de adulto, para fazer correções, movimentações ortodônticas, aí o mais eficiente e o que mais se usa é o aparelho fixo. Certo. Aproveitando a questão que a gente está falando da questão de dente relacionada à idade ou prazo para começar, né? Aí sim a pergunta agora da Sônia, ela fala que ela tem 41 anos e ela quer saber qual a melhor idade para uma consulta com o ortodontista. E ela quer saber se qualquer idade pode fazer, que foi mais ou menos a mesma pergunta da Cláudia, né? Então ela quer saber, na verdade, qual é a idade ideal, até que idade pode se procurar. Didaticamente, uma idade ideal para se procurar uma avaliação com o ortodontista é por volta de 6 a 7 anos de idade, quando troca a dentição, começa a trocar a dentição decídua, os dentes de leite, pelos dentes permanentes. Ali o ortodontista pode planejar, pode avaliar e às vezes nem sempre intervir nesse momento, mas planejar a hora certa de intervir. Porque durante a fase de crescimento é a melhor fase de se tratar um paciente, tanto ortodonticamente como ortopedicamente, se precisar de aparelhos ortopédicos faciais. Mas, como disse na resposta anterior, não tem idade. Assim que o problema for detectado, só procurar avaliação pelo ortodontista. Mas, de repente, um acompanhamento desde a infância seria interessante, né? Nessa idade, ele pode avaliar e ali fazer o planejamento de a hora certa de intervir. Certo. No programa de hoje, nós estamos falando sobre métodos, tratamentos, até mesmo os aparelhos para corrigir a formação dos dentes ali. O alinhamento, para deixar os dentes mais alinhados, para deixar com um belo sorriso. No programa de hoje, a gente tem mais uma novidade. Nós fomos às ruas e pegamos as perguntas, as dúvidas de algumas pessoas. A gente vai colocar agora. Você já usou o aparelho? O dente pode voltar a como era antes? Tá aí a pergunta dela, ela quer saber se, depois de usado o aparelho, se o dente pode voltar a ficar como antes. A voltar a ficar como antes é muito difícil acontecer. O que acontece são dois fatores. O primeiro é a recidiva, que é chamada de recidiva, é aquela movimentação ortodôntica que tem, a movimentação dentária que tem após a remoção do aparelho. O dente tem tipo uma memória, ele é ligado entre o outro por fibras e tem mais ou menos, vamos dizer assim, simplificadamente, uma memória com uma tendência de retornar à posição que ele está anterior, mas não totalmente, mas sim pequenas movimentações. Isso acaba com a estética, às vezes tira a função daquele dente que foi corrigido. Certo. Isso é chamado de recidiva. Agora, movimentações ao longo dos anos, tanto pacientes que sofreram tratamento ortodôntico como aqueles que não sofreram vão sofrer também, vão ter. O corpo da gente envelhece e a boca não é igual. A gengiva não é diferente, né? Não é diferente, desculpa. E a boca... As fibras que seguram os dentes, que sustentam, também envelhecem. E isso causa movimentações dentárias ao longo da idade. Certo. Então, tem essas movimentações fisiológicas, naturais da pessoa e tem aquela recidiva, que é a força que o dente tem para se movimentar após o tratamento ortodôntico. Certo. Por favor. E essa força pode ser controlada usando os aparelhos de contenções, os aparelhos removíveis, logo após o tratamento ortodôntico com aparelhos fixos. Certo. Aí, no caso, o aparelho removível, ele entrar para complementar o tratamento com fixo. Complementar. E para o caso de envelhecimento, por causa dessa mudança no formato dos dentes ou no alinhamento nos dentes, por motivos de envelhecimento, tem algum tipo de prevenção? Tem consultas com ortodontistas anuais, regulares. Para qualquer tipo de movimentação, ele já intervir ali e corrigir, se for o caso. Certo, doutor, eu tenho a pergunta aqui da Fernanda. Ela fala que ela tem 16 anos e que já usa aparelho há 2 anos. E ela está falando que machuca muito. Ela quer saber o que ela pode fazer para mudar isso, que está machucando bastante. Primeiramente, é conversar com o ortodontista dela, né? Ver o que está machucando. Porque os aparelhos de hoje, eles são muito confortáveis. Eles têm a tecnologia e o design das pecinhas, dos brackets, são muito confortáveis, diferente de antigamente. E procurar o ortodontista, relatar a ele onde que está machucando e que deve ter alguma peça, algum dispositivo que está incomodando o tecido bucal. No caso, deve ser a bochecha. Né? Deve ser a bochecha. Doutor, mas hoje em dia é muito tranquilo usar um aparelho, muito difícil de machucar. É difícil de machucar, né? Muito difícil. Ela está machucando, tem 2 anos que ela está com ele, ela está machucada ali. Doutor, eu tenho a pergunta aqui do Evaldo. É até rara a participação de homens aqui no programa, acho muito bom quando isso acontece. Ele está falando que, geralmente, quanto tempo um paciente tem que ficar com um aparelho? Em média, geralmente, o aparelho fixo, a correção de um aparelho fixo, gira em torno de 24 meses, de 20 a 30 meses, em média 24 meses. O aparelho convencional hoje já tem usado, né, um aparelho com sistema, uma tecnologia mais nova, que são chamados aparelhos autoligantes,
e tem reduzido em cerca de 30% a 40% do tempo de tratamento, inclusive em adultos. Inclusive em adultos, né? Inclusive em adultos, que são tratamentos mais longos, são em adultos. Os tratamentos mais longos são em adultos? São em adultos. Por quê? O osso está mais maduro, a movimentação ortodôntica tem que ser mais lenta e com menos força. Quando você fala em movimentação ortodôntica, seria os ajustes do aparelho? Os ajustes, as manutenções, os ajustes. As forças que a gente aplica no aparelho e faz o dente sofrer a movimentação. Certo. E esses ajustes numa pessoa adulta têm que ser feitos de quanto em quanto tempo, em média? Com o aparelho convencional, em média, entre 15 a 30 dias. Agora, com os aparelhos mais modernos, os autoligantes, eles são feitos geralmente em 45 a 60 dias. 45 a 60 dias? Com os novos aparelhos. Certo. Agora, doutor, eu tenho aqui a pergunta, ela não fala o nome aqui, mas especifica que tem 18 anos. E ela quer saber se, ela fala assim, é verdade que se eu tiver consultas a cada 15 dias, o tratamento avança mais rápido do que se as consultas forem semestrais? Ela tem 18 anos e quer terminar o tratamento antes de entrar na faculdade. Agora, doutor, o nosso tempo está meio estourado. Vamos deixar para responder ela no próximo bloco, por favor? Pode ser? Então tá, a gente responde a sua pergunta no próximo bloco. Você não saia daí, nós voltamos já já em um instante.